Meus amores, vamos lá gravar encerrar o nosso capítulo, continuando, né, sobre os primeiros povoadores da Terra, tá? Eu trouxe essa figura linda para você já ir imaginando, né, e já ir pensando nesse ambiente, já ir aí, tá, se ambientando com o nosso período, mais uma vez, que é a pré-história, tá, meus amores? Continuando, vocês lembram que a gente parou lá, né, nós começamos, eu falei que a gente ia entrar aqui no Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, né, meus amores? Só pra gente relembrar, né, nós estávamos falando da pré-história, né, do povo dito um povo sem história. No entanto, nós descobrimos que eles têm história, né? Nós falamos aí sobre a questão do anacronismo, usamos a história em quadrinho, usei algumas histórias em quadrinhos bem interessantes. Eu espero que a experiência de vocês aí em casa tenha sido interessante, tá? Então vamos lá, amores. Sobre o Paleolítico, o que nós podemos falar? Que foi um longo período chamado de Idade da Pedra ou Pedra Lascada, amores. Nesse momento, os homens sobreviviam da caça de animais, né? Era um período dos grandes animais de grande porte, como o tigre dente de sabre, o mamute, né? Eles viviam aí da coleta de raízes, frutos e da pesca também, tá, meus amores? Já botei aí duas imagens aqui para vocês ir se ambientando, percebendo, já analisando essas imagens. Aqui ele já está fazendo uma pintura, registrando a sua história. Nós temos as mulheres aqui, tá, amores? Que eles mexendo na terra, caçando, tá? Para vocês ir se ambientando com esse momento massa da nossa história, tá? O homem desse período, ele era nômade. Como assim, professor? Uma vez o meu aluno perguntou, professor, o que é nômade? Ele não tinha nome? Aí eu, não, meu amor, nômade quer dizer pessoas que ficavam migrando de um local para outro, tá vendo? Eles migravam, vamos dizer que nessa região se esgotasse aqui, né, a raiz, a fruta, a pesca, eles migravam para cá, para uma outra atividade, um outro ambiente onde tivesse caça, pesca, em quantidade, porque aqui se esgotou, né? E para que serve a pedra, professor? Uma vez que você disse que era a Idade da Pedra, né? A gente chama Idade da Pedra porque eles usavam, né, como mecanismo tanto de defesa como para se organizar no seu dia a dia a pedra. Eles começam a polir a pedra, organizar a pedra, tratar a pedra, fazer ferramentas de pedra, tá, meus amores? E sobre o fogo, né? Esse povo começa a descobrir o fogo, a dominar o fogo. Como foi, professora, que eles fizeram isso, né? Acidentalmente, né? Provavelmente foi de uma forma acidental, aí, já que eles mexiam muito com pedra, né? Então, o atrito de uma pedra na outra, né? Provavelmente saiu uma faísca, né? Pelo menos é o que a gente sabe. E aí eles começam a perceber que tem o fogo, começam a mexer e cada vez mais tentar fazer esse movimento de bater a pedra uma na outra, né? A madeira, às vezes, esse atrito gera faísca, né? Então eu trouxe essa figurinha para ilustrar aqui, né? Como eles começam, como eles descobrem esse fogo e como esse fogo vai ser útil para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua alimentação, tá? Ele vai passar a cozinhar o seu alimento, né? Vai ficar um alimento saboroso, uma carne saborosa, assada. Ele vai se aquecer, ele vai iluminar-se, ele vai afastar aí os animais, né? Também é um mecanismo também de defesa, foi usado como defesa, tá? Podemos ir adiante, meus queridos. Sobre esse período, sobre essa agricultura, né, de pastores. Pastores por quê, professor? Eles iam para a igreja, eram pastores? Não era nada disso, meus amores, tá? Pastores porque é aqui que eles começam a criar animais, né? Mas vamos por partes, vamos primeiro aqui. No período neolítico, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando a eficiência e a durabilidade, né, da pedra, desses utensílios, tá bom? Como também a sua própria manutenção, a sua própria existência, ela passa a ser maior, né? Então, eles viviam da agricultura e de domesticação, né? Como eu falei, eles eram pastores, porque eles começam a fixar residência, né? E a criar animais. Eles vão criar cabra, ovelha, boi, né? Que vai servir para a sua alimentação. Então, você percebe, crianças, que ele saiu daquele ambiente, né, de caça, de pesca de animais, né, e ele vai aí criar os seus animais, né, de forma mais calma, mais tranquila, né, um fator que vai possibilitar também a durabilidade aí, a sobrevivência desse homem vai ser maior, né, com o domínio da agricultura e da domesticação desses animais, tá.
No período ocorreu também a extinção de alguns animais, né, como os bisões. Eu tenho certeza que você já viu em algum filme, né, os bisões, os mamutes, tem aí a Era do Gelo com os mamutes. Infelizmente, por algum fenômeno, algum motivo, algo ocorreu que extinguiu esses animais, né, meus amores? Lembrando que a extinção de animais, ela não é privilégio só desse período, né? Constantemente as sociedades atuais, né? Nossa sociedade contemporânea, ela tá lutando aí sobre a extinção de espécies, né? Nós temos aí a arara azul, mico-leão dourado, algumas tartarugas, algumas espécies de pássaros que, devido à extinção, né? O sumiço, a caça ilegal, né? O comércio, o tráfico desses animais, eles estão aí entrando em extinção. Então, assim, a gente pode ver que não é prerrogativa somente da pré-história, né? Falando sobre a agricultura, eu gosto sempre, meninos, de estar fazendo esse vai e vem, tá? Que é pra gente compreender melhor, né, o processo, entender que nós não somos mais adiantados que eles ou eles mais que nós, apenas são sociedades que sofreram dentro do seu tempo, né, sucessivas transformações, né? Nós, por exemplo, pode ser que daqui a 10 anos, né, 20, 30, 50 anos, nós tenhamos passado por mais uma transformação, vamos dominar mais tecnologia, né, vamos descobrir aí outros medicamentos, a ciência avança. Então, assim, a sociedade, ela está constantemente em processo de transformação e de novas descobertas, tá, amores? Sobre a agricultura, o que é que eu posso dizer para vocês? Que as mulheres, né, dá-se conta que as mulheres cuidavam dessa parte da agricultura, né? Elas separavam as sementes, manipulavam, plantavam, cuidavam dessa parte da agricultura, né? Como a gente pode observar aqui nessa figura, nós somos muito visuais, nós ocidentais, né? A gente gosta muito de visualizar, né? Por isso que eu estou constantemente aí colocando figuras para a gente ir captando melhor e tendo um aprendizado melhor sobre esse período, né? Aqui a forma deles registrar a sua história, né? A gente pode perceber a presença da mulher aqui, né? A caça, os animais, tá, amores? Posso passar para frente? Vamos lá, meus queridos. Sobre a mulher, eu quis fazer aí um paralelo, né? Porque sempre que a gente está estudando a pré-histórica, fala-se muito do homem, não é? E, no entanto, as mulheres, elas estão presentes nesse processo, né? Vamos entender um pouquinho por que a mulher aparece pouco. Isso está mudando com o tempo, né? Mas vamos aqui entender um pouquinho. Sobre a história das mulheres, durante muito tempo, a prática de uma sociedade machista e eurocêntrica omitiu a participação das mulheres no processo histórico nas últimas décadas. Com a incorporação de novas abordagens e novos objetos, a história passou a dar visibilidade ao protagonismo feminino, tá, crianças? Então, assim, a pré-história, com certeza a mulher estava tão presente quanto o homem, né? Não existe sociedades, não existe civilizações que não exista uma mulher, todo mundo tem uma mãe, né? Aí eu trouxe duas formas, né, da gente visualizar, né, o imaginário. Um é o nosso imaginário sobre a mulher pré-histórica e o que vai se produzindo aí dentro do entretenimento, né, a imagem que se tem dessa mulher e o que de fato foi produzido, né? Eu trouxe essa imagem aqui para a gente perceber, ela chama-se a Vênus, né? Ela tá ligada aí à questão da fertilidade, tá? Desses povos. Foi encontrada na Alemanha, tá? A gente já pode perceber qual era a visão desses povos sobre a mulher, como essa mulher era, né? Eu trouxe essa imagem e, ao mesmo tempo, eu trouxe essa aqui, que ela faz parte do nosso imaginário, né, de nós atualmente sobre esses povos desse período. Existem algumas produções, né, claro, né, eu já falei sobre isso, né, uma obra de entretenimento, uma história em quadrinho, ela não tem compromisso com a verdade histórica, né. Aí a gente polui no nosso imaginário, está muito latente essa visão, né, do amor na Idade Média, como era esse relacionamento homem e mulher, né. Então, assim, eu achei engraçado a frase, eu queria convidar vocês para ler comigo, né, vamos lá, ó. Amor na pré-história. Nós só estamos ficando. Aí você consegue... Vamos supor, né, que isso ocorresse dessa forma, né? Que esse homem, isso fosse uma forma de amor, né? Então, não é considerado uma violência, né? Se assim fosse, porque é algo da época, do período, né? Nós não podemos achar que isso é uma violência. No entanto, se a gente deslocar para a nossa sociedade, é uma forma de violência, né?
é uma forma de ser violenta, é um crime, é proibido, né? É só mesmo para a gente fazer esse paralelo, tá, crianças? Sobre a evolução da agricultura, né, as pesquisas revelam que se desenvolveu em várias partes da Terra ao mesmo tempo, né? Lembrando que tem locais da Terra que ocorreu essa pré-história. No Ceará nós temos uma pré-história, né? No entanto, ela pode ter ocorrido, digamos assim, de forma... Ela aconteceu em toda a Terra, mas assim, cada um teve o seu processo. Um foi mais rápido, outro foi mais lento, tá certo? É mais ou menos para vocês entenderem, eu coloquei para vocês entenderem que isso ocorreu no mundo todo, essa evolução, essa agricultura, né? Em alguns locais foram simultâneas, as datas batem aí, mas em outros não, tá, meus queridos, tá? Então, a revolução agrícola, ela sempre mudou a vida do ser humano, né? Ela sempre favoreceu as mudanças na vida dos homens, né? Dos homens das sociedades, tá? Nós temos, assim, 4 características bem interessantes, né? Sobre esse período. A sedentarização, que é a fixação desses indivíduos, homens, mulheres e crianças, né? Em um determinado território, tá? Foi necessário, com essa evolução, novos instrumentos, né? E aí foi se desenvolvido, eles desenvolveram aí machado de pedra, a enxada, a foice, né? A difusão da cerâmica, uma vez que a agricultura evolui, tem a sedentarização. Para trabalhar nessa agricultura precisa melhorar a técnica, né? Que foi o machado feito de pedra, que não se tinha, né? Houve também uma necessidade de se guardar esse material, né? De ter vasilha para o manuseio, para o dia a dia, né? Tanto para transportar quanto armazenar, né? Então, houve essa difusão aí da cerâmica. Aí você vai dizer assim, ah, professora, eu sei o que é a cerâmica. Lá na minha casa tem cerâmica no chão, né? Não, amores, não é essa cerâmica, tá? É essa daqui, ó, tá? Eles descobriram o barro e viram que era possível moldá-lo, né? E depois levar ele ao fogo e produzir esses equipamentos que eles precisavam. Afinal de contas, eles não tinham outra matéria-prima, eles não tinham descoberto nada ainda nesse sentido, né? Então, o barro vai ser extremamente importante, até mesmo para sepultar os mortos, né? Foram descobertas urnas funerárias, né? Onde eles faziam aquele ritual, né? Lá dos seus entes queridos que morriam, né? E eles também tinham essas urnas funerárias que serviam também para enterrar os seus mortos, tá? Uma outra característica é a população, o aumento da população. As pessoas passaram a viver mais tempo, né? Uma vez que ele está fixo, né? Ele é sedentário, ele não está caçando tanto, né? Os perigos mesmo de se caçar, né? E a própria evolução dos alimentos, a transformação, isso vai fazer com que o homem viva mais e, por sua vez, vai ocorrer um crescimento populacional, tá bom? Que é só para ilustrar as ferramentas, tá vendo? É totalmente feita de pedra, né? Ó, como a gente pode observar, tá? Essa figura aqui eu trouxe mais para ilustrar a evolução que esses materiais vão sofrendo, né? A gente percebe aqui a pedra bem mais rústica, bem mais rudimentar, e depois ela sofre dentro do mesmo período, né, pelo um processo, né, ela é bem mais elaborada, tá, meus amores? Lembrando que esse processo, ele é longo, não é assim, de um dia para outro, de um ano para outro, ele é um longo processo, tá bom? Aqui eu trouxe, vocês gostaram do efeito? Achei punk, né? Aí é uma urna funerária aí com os restos mortais, né? Aí são descobertas, né? Que foram feitas escavações desse período. Aí são restos mortais de algum homem pré-histórico, tá? Sobre a idade dos metais, amores. Sobre a idade dos metais, passou-se esse período, né? Da pedra, né? Esses 2 momentos, né? Que a pedra vai passar por transformações até nós chegarmos aqui na idade dos metais, tá? Então, assim, a idade dos metais foi a descoberta, a manipulação do metal, que desenvolveu-se uma metalúrgica, tá certo, amores? Isso aconteceu aí antes de Cristo, né? Só para vocês perceberem esses números que eu coloco, não é para vocês estar decorando, mas para vocês se situarem no tempo e no espaço. Poxa, como tá distante de nós, né? Como é interessante a gente estudar, né, ter vestígios. Esses povos deixaram vestígios e nós conhecemos a sua história. Isso é maravilhoso, né, meu povo? Então, o primeiro metal que eles descobriram foi o cobre, né? No entanto, com o passar do tempo, o cobre não dava mais conta, né, da demanda e das necessidades, né? Eles perceberam que o cobre, ele era maleável, mole, né? E eles vão aí
descobrir outra técnica, né, que é juntar esse bronze, que foi o bronze, né, um outro momento eles descobrem o bronze e uma técnica de misturar o cobre, né, esse cobre lá do primeiro momento, com o estanho e transformar no bronze. É uma técnica, tá? Aí sim eles vão ter um material melhor, mais elaborado, né, que atendesse à sua necessidade, né, de forma mais de forma mais legal, que eles pudessem aí cada vez mais se transformar e a agricultura cada vez mais melhorar, tá? E aí passou-se mais uns anos e ele descobre, poxa, nós podemos melhorar mais ainda, tá? E aí eles aprendem a mexer com o ferro. Percebe aí a distância, galera? Eles descobrem o ferro, descobrem que podem, no fogo, fundir esse ferro, colocar ele em forma... eles podem fundir, criar formas e criar daí o escudo, a espada, o arado e uma série de equipamentos que eles não tinham antes e que aqui eles vão passar a ter e que mais ainda vai revolucionar o modo de viver, né, o modo de se produzir, o modo de expandir essa agricultura. Afinal de contas, aí o arado ele foi significativo, né, dentro dessas sociedades. Quando a gente vai estudar o medieval, a gente percebe que no medieval, quando o arado chega, é uma verdadeira transformação agrícola, né? Beleza, meus amores? Até aqui vocês compreenderam? Eu trouxe essa imagem porque eu achei muito massa, né? Eu acho que no livro de vocês tem essa imagem. Ela pode, assim, ela transmite tudo isso que a gente falou, né? A gente pode perceber como esses povos, né, eles foram se transformando ao longo do tempo, né? A simples pedra que eles iam moldando com muita dificuldade, de forma muito rudimentar, né? E aí eles vão descobrindo novas técnicas, vão descobrindo novos elementos, vão descobrindo o bronze, o ferro e vão moldando até chegar, né, numa estátua maravilhosa dessa, muito bem feita, muito bem elaborada, como a gente pode ver. Sem contar, né, que além de contar essa história, né, a gente pode perceber aqui o artesanato deles, como eles eram cuidadosos, como produziam essas peças, né? Muito interessante, crianças. Nós estamos chegando aqui ao final, tá, meus amores? Eu quis deixar um tempinho para me explicar algumas coisas para vocês, tá? Na próxima aula eu farei correção, né, de toda a atividade desse capítulo 3, tá, meus amores? Eu vou fazer a correção inteira, pretendo fazer uma aula, vou pensar numa aula onde eu possa comentar algumas questões e aí vai tirando dúvidas, né, uma possível dúvida que ficou, a gente vai tirando, tá bom? O capítulo relacionado aos primeiros povoadores da terra, tá, que é o 3. Se sobrar tempo, né, nós vamos iniciar aí o 4º capítulo, beleza, amores? Que o 4º capítulo são os primeiros habitantes da Terra, tá certo? Foi postado na agenda atividade para fixação, para aprendizagem, para melhorar, porque assim, vocês assistem a minha aula, faz a anotação, vão no livro, faz uma leitura, depois termina essa leitura, vocês vão para os exercícios. Dentro dos exercícios é uma pesquisa, vocês terão que retornar ao assunto. Então, nesse movimento aí pendular de vai e vem, você consegue aprender melhor, você consegue aprender a escrever, aprende novas palavras. Então, assim, por favor, é muito importante que vocês leiam, que vocês se aprofundem, tá certo? No livro de vocês, na plataforma, nos links que eu tô postando, tá, meus amores? Não esqueça, tá? Vocês são um amorzinho, tá? Eu gosto muito de vocês. E por eu gostar de vocês, eu passei uma coisa bem legal, né? Terminando aqui, corre na plataforma Show Renascer, acessa lá no ícone Links, que vai ter a pré-história contada a partir da visão do Chaves. Aí eu quero que vocês observem alguns elementos, como anacronismo, como coisas que eles citam lá que não é possível na pré-história, tá bom? Vocês percebam lá algumas características do que nós vemos, como os animais, né? Outras que nem de longe existiam, tá bom? E aí, quando eu for fazer a correção, eu faço comentários e observações, tá? Mas, por favor, faz a anotaçãozinha para vocês não esquecer, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.